Olá, boa tarde Marta e Rita, espero que estejam bem. Obrigada por este tempo que vocês disponibilizaram para falarmos do vosso projeto, o mega projeto Terra Batida, que é uma rede proposta pelas duas e que vai estar no Alcântara Festival de 14 a 28 de novembro, não é? No São Luís. Basicamente é uma rede de pessoas, práticas, saberes, a tratar assuntos como violência ecológica, políticas de abandono, mas muito atentas a questões de cuidado também, cuidado sobre as formas de fabular, especular e construir visões de futuro. Uhum. E eu queria saber assim, primeiro, é uma pergunta muito aberta, em que ponto é que o projeto está atualmente, não é? Em termos de residências que já fizeram, que ainda vão fazer, e como é que surge esta ideia e quando? Neste momento estamos no início do final de setembro, fizemos 3 residências. Uma delas foi em Ourique, na zona de Ourique, Castro Verde, sobre a qual eu depois falarei mais detalhadamente, e outra em Montemoro Novo, e agora já depois do verão, no final de setembro, no início de setembro fizemos em Ilha, Gafanha da Nazaré e Aveiro. E o nosso projeto contempla muito esta troca que provém muito do conhecimento que as residências permitem, não é? Estar mais imersas entre artistas, cientistas e agentes do território local, e isso foi bastante importante para consolidar também o que é que depois viria a acontecer nas intervenções mais artísticas de cada uma. Nesta fase estamos agora a preparar o festival, a nossa colaboração com o Festival Alcântara, que o festival é co-produtor do Terra Batida, e estamos na fase de fazer reuniões, ensaios, preparar as edições, tanto o site como o jornal Mapa. O Festival Alcântara é essa fase agora, a próxima fase mais importante, em novembro, mas o projeto é mais ambicioso do que somente uma apresentação de performance, né? Compõe-se por toda essa pesquisa das residências, a documentação, as apresentações, e vai-se prolongar por 2021. Obrigada, Raquel Lima, por esta proposta de conversa. A ideia de ser uma rede artística é também de tentar cruzar, por um lado, digamos, pesquisas que têm um fundo empírico, mas que são bastante científicas, ou que têm relações com o território muito locais, porque precisam de mudar alguma coisa nesse território, e as propostas artísticas como formas de alterar as visões ou as percepções que se têm muitas vezes esses conflitos e poder ligá-las entre si. Então é nesse sentido que também falamos de rede e que falamos de emaranhar posições, de emaranhar perspectivas. A arte funcionaria aí um pouco como esse lugar de mediações entre essas posições. Só para dar 2 ou 3 exemplos mais concretos, a primeira decorreu no Monte das Toceitas, em Ourique. Fizemos visitas de campo. Uma delas foi, por exemplo, uma herdade de criação de ovelhas campaniças com o agrónomo João Madeira, onde na zona de Mértola, onde tivemos logo um primeiro impacto também com a questão animal, não é? Como é que é a criação de animais. E no Montemoro Novo tivemos uma série de visitas à cooperativa Minga, que tem todo um modelo de economia solidária, à herdade do Freixo do Meio, sobre plantações agroflorestais. Portanto, há uma série de experiências interessantes no Alentejo que não têm só a ver, ou seja, não nos interessava somente pensar no lado da denúncia do crime ambiental, mas também de experiências de regeneração e de alguns coletivos e iniciativas pessoais muito interessantes, e mapeá-las para trazer para esta tal rede que queremos sempre maior, e isso não servir só para, quer dizer, ajudar-nos a pensar, mas também nós solidarizarmos com os projetos que estão em curso, não é? E pessoas que sabem imenso sobre aqueles territórios e que estão a fazer
experiências que eu acho que será muito interessante também trazer agora. Não é que elas não sejam conhecidas no seu espaço e contexto, mas ao estarmos a contaminar com outras linguagens artísticas e do ativismo e da teoria e etc., ganharão outro fôlego, não é? E é neste sentido de interajuda que também queremos muito colocar e posicionar o Terra Batida, é ser uma plataforma de visibilidade para trabalhos que já há muitos anos que decorrem em Portugal. Ok. Obrigada, Marta, e acho que sim, deu para perceber bem o panorama e quais é que são as intenções gerais, e fiquei muito curiosa ainda sobre esse assunto com essa questão da curadoria, não é? Porque vocês não estão só a tentar trabalhar sobre os conflitos ambientais, também há aqui uma questão de conflito entre disciplinas, não é? O que é a arte, qual é o papel político e ético da arte. Então, nesse sentido, queria ainda esmiuçar um bocadinho este assunto, que era perceber como é que foi feito esse mapeamento anterior, porque já percebi que as residências são espaços de pesquisa também, não é? Porque estão a aprender durante o processo, mas há um momento anterior em que vocês mapeiam não só os lugares que são relevantes, não é? E que tipo de extrativismo e dinâmicas acontecem lá, mas também os artistas. O que é que eles trazem, como é que são escolhidos e como é que participam nos diferentes locais. Não sei se podem falar um bocado sobre isso. Sim. Eu acho que é engraçado usar a palavra curadoria porque ao mesmo tempo que é real também é um pouco fictícia, no sentido em que, pelo menos pessoalmente, falo que me considero muito mais uma artista do que uma curadora e portanto também o papel dentro da Terra Batida é muito mais como artista, articulando redes de cooperação e de colaboração, o que acontece também quando faço projetos pessoais. E no fundo o Terra Batida é uma continuidade desses modos de trabalho, mas garantindo mais autonomia a todas as partes e portanto permitindo que quem está numa área disciplinar mais científica, vamos dizer que é um biólogo, etc., poderá manter a sua posição dentro dessa colaboração, sem precisar entrar dentro da pesquisa artística de uma forma às vezes um bocado brutal. E o mesmo poder acontecer entre, por exemplo, a diferença entre dança e poesia, ou escrita, ou tudo isso, não haver propriamente uma tentativa de flexibilização para que toda a gente faça uma mesma coisa, mas havendo mesmo vozes e formas de trabalho bastante diversas. E aqui o espaço da arte, eu acho que há bocadinho falávamos também um pouco sobre isso, não é tão diferente de um espaço de pesquisa dentro dessas áreas, estamos a dizer, mais científicas, no sentido em que tudo o que é necessário para fazer uma investigação e uma pesquisa passa por essas redes, por estabelecer essas redes e por criar lugares de observação, etc. Eu acho que quando nós convocamos esta rede de pessoas que iriam, por exemplo, estar em residência de uma forma que nós estamos a dizer mais comissionada, ou seja, que teriam bolsas de apoio para poderem desenvolver propostas artísticas e este grupo é formado por 8 pessoas neste momento, que são a Joana Levi, a Ana Rita Teodoro, a Vera Mantero, a Maria Lúcia Cruz Correia, eu e a Marta Lança, ou seja, nós estamos dentro deste grupo, e a Silvia das Fadas, na verdade, que também falámos que estava a fazer um filme Metamorfose e que também passou a fazer parte deste grupo. Quando começámos a pensar este grupo de trabalho, foi também pensando em pessoas que tinham modos de pesquisar ou de trabalhar que permitiam garantir a autonomia umas às outras e ao mesmo tempo tinham interesse em estar mergulhadas nos territórios. A palavra etnografia foi utilizada muitas vezes, apesar de não ser uma palavra que tem várias conotações políticas e de construção da alteridade que são um bocadinho duras, mas foi muito utilizado no sentido de trazer a ideia do empirismo. Ok, nós estamos nos territórios e estamos presentes e estamos em escuta e estamos em participação com pessoas que vivem nesses territórios e que têm pesquisas que são muito mais longas e em nenhum momento poderemos substituir essa pesquisa por uma tradução. Estamos aqui numa espécie de convívio, não é? E portanto o que depois daí surge como pesquisa não é propriamente uma tradução, ok, a minha peça passa a ser uma tradução daquilo que eu vi em Aveiro, mas uma conversa com coisas que eu vi em Aveiro, que eu vi no Alentejo e com coisas que eu estou interessada e que estou há muito tempo. E a conjugação da minha voz com muitas outras vozes
então produz isto que nós chamamos de curadoria, mas que não é mais do que uma rede de pessoas a pensar juntas. Pronto. E acho que há um lugar também em relação à arte, também é um lugar ligado à imaginação estética e política. E, por exemplo, uma das figuras que foi muito debatida nesta residência que fizemos na 23 Milhas, que envolvia então este triângulo entre Gafanha da Nazaré, Aveiro e Ilhavo, tinha a ver com como é que se pensa o mar como um corpo líquido, como um corpo fluido, em que muitas vezes as relações de direito ou de perspectiva social, política, estão completamente arraigadas a ideias de território, portanto, de terra, e não têm em conta o que flui. E como não têm em conta o que flui, são incapazes de pensar, ou seja, só conseguem pensar o mar enquanto património, enquanto lugar que tem que ser, não é, compartimentado, e isso gera inúmeros problemas que depois hoje chamamos de conflitos ambientais, como, por exemplo, os problemas de extração mineira em mar profundo, deep sea mining, e a regulamentação de políticas em alto mar, porque sendo o alto mar digamos que um corpo em movimento que não é propriamente de ninguém, pelo menos este território mais profundo das águas marinhas, passam a não ser fiscalizados ou pensados por ninguém, ou seja, o que é de todos não é de ninguém, na verdade. E quando é de alguém, há cobiça e há competitividade sobre de onde se extrai mais recurso, que é o que acontece nas águas territoriais mais próximas. E eu acho que a arte também tem um papel muito importante, que é criar fissuras nesses lugares da imaginação, que às vezes confundem com os lugares do direito, da jurisdição e tudo mais, mas porque justamente estão a problematizar percepções, não é? Como por exemplo a percepção do fluido dentro do direito, que é algo que é bastante difícil de pensar, ou a pessoa quando estamos a falar de algo como um rio. Claro que sim. E claro que isso também se vai se refletir no próprio conceito de curadoria, que não exclui a possibilidade da horizontalidade e da autonomia, não é? Podemos estar a falar de práticas curatoriais participativas ou de trabalho em rede, e eu acho que conseguirem trazer isso para os modos de fazer, a arte acaba por ser coerente, não é? Não podia ser de outra forma. E isso também vai depois refletir no próprio resultado dos trabalhos, pelo que eu entendi, vão ser muito diversos, não é? Vamos ter filmes como da Sílvia Fadas, um formato mais híbrido em construção da Vera Mantero e da Maria Lúcia Cruz, que até é para depois estrear em 2021, se não me engano. Mas depois também há a tua performance conferência, Rita, o Fóssil, a leitura de oráculos da Ana Rita Teodoro, fábula meditada ou meditação fabulada da Joana Levi, só para nomear alguns. E queria perceber como é que alimentaram ou sustentaram essa diversidade de performances, ou seja, que isto também não deixa de fazer parte de um trabalho em rede, de permitir que as pessoas possam elaborar sobre as suas experiências de várias formas possíveis, não é? Como é que foi esse diálogo e essa negociação, digamos assim, de limites artísticos? Nós trabalhamos muito na preparação das residências, não é? Mais do que na preparação das propostas artísticas, ou melhor, se pensássemos em duas fases, há uma parte que tem a ver com preparar a forma, porque estas residências eram residências curtas, mas muito intensivas, com um programa assim, ou seja, de manhã à noite, vendo coisas, conhecendo pessoas, visitando projetos que estão ativos no território, e portanto temos esse programa era partilhado com estas pessoas, que este grupo que nós estamos a falar alargado de artistas, que podemos usar a palavra comissionados, mas na verdade são no fundo artistas com uma pequena bolsa de pesquisa, não é? para poderem fazer os seus trabalhos. E como nós estamos dentro dessa rede também estamos a fazer os nossos trabalhos, eu e a Marta, acabámos por fazer um grupo que depois tinha esta partilha de alguns elementos-chave. Então, há coisas que eu lembro-me que nós falámos bastante, mas que acho que são talvez mais... Sim, são forças éticas que nos unem, mais do que propriamente forças temáticas ou assim, modos de trabalhar muito específicos. Por isso é que estamos entre oráculos, entre performances, conferências, entre poesia ou spoken word, entre filmes, etc. Além das performances, vocês vão ter laboratórios, conversas, vão ter um número especial do jornal Mapa e um site que vai ajudar a complementar todos estes assuntos.
queria ouvir-vos também um bocado sobre isso, sobre essa necessidade de ir além desta colaboração e tentar reivindicar publicamente medidas concretas. Acho que tem um aspecto que vinha de partida, que acho que tem a ver com o que estás a dizer, ou seja, trazer uma certa materialidade discursiva a alguns destes conflitos e que ainda não estão na esfera do debate público, ou estão, mas estão de forma um bocadinho... Elas na verdade estão, mas estão às vezes de forma retalhada. E uma parte da nossa curiosidade também passava por, não da nossa curiosidade, do nosso interesse, era de apoiar projetos que já estavam em curso. Um deles era o Jornal Mapa, justamente, que é um jornal que já vem fazendo reportagens de fundo sobre uma série destes conflitos que até acabámos de mencionar, como alguns dos que encontramos e dos processos de trabalho no Alentejo. E portanto a ideia era muito, olha, nós queremos continuar a trabalhar com vocês. E depois há também colaborações muito específicas, como por exemplo este canal de mídia ambiental chamado Pollen, que é um projeto que começou muito recentemente por parte de duas artistas, que é a Rita Braz e a Inês Abreu, e que estiveram connosco numa das residências, e a ideia também é amplificar, não é? E poder partilhar com as pessoas que estarão presentes no ciclo alguns destes vídeos que elas foram produzindo. E pronto, vamos ter a greve climática estudantil connosco, vamos ter a Climáximo, vamos ter o pessoal do Movimento Não às Minas, a Pollen, ou seja, tudo isto vão ser aspectos que são importantes deste contato que está sempre a acontecer entre pessoas que têm lutas muito concretas e que nos veem e que partilham connosco, e as nossas pesquisas em contágio e contaminação contagiosa. Sim. Só reforçar a ideia de que o Jornal Mapa, por exemplo, é um projeto de resistência e de crítica e de jornalismo investigativo. Descrevem-se mesmo como um projeto de comunicação de resistência em tempos de guerra, ou seja, isto para dizer que a informação é também uma arma de arremesso. É engraçado também trazer um jornal que tem um circuito alternativo de resistência e investigativo, mas trazer isso para um teatro no centro de Lisboa, não é? Trará outro público ao Jornal Mapa e vice-versa, não é? Também E interessou-nos muito também esta ideia, que esperamos que talvez para o ano seja mais possível devido às contingências de 2020, é descentralizar um pouco, não é? Que isto não se passe tudo só em Lisboa, e todos os nossos informantes e colaboradores nos territórios onde estivemos, também criar debates públicos, essa programação que estamos a tentar fazer agora para o Alcântara, que depois também circula um bocadinho pelo país e fora dos grandes centros. Claro. E há qualquer coisa do nível do experiencial que o termos cortado, haver uma ruptura grande na nossa vida com a cadeia de produção dos alimentos que nos chegam, faz-nos desapego das causas ambientais, ou se é que podemos chamar assim, né? E as vivências ligadas são mesmo importantes também para criar essa consciencialização. Portanto, não nos interessa que fique só no campo das artes e do teatro e de um festival artístico, mas também do lugar de onde as coisas também vão surgindo. É assim, acho incrível mesmo, acho que é um projeto incrível, com essas sinergias todas, essas possibilidades, super bem fundamentado e muito além daquilo que era possível fazer neste momento, não é? Não só por estarmos a atravessar uma pandemia, mas com todas as questões pessoais que também temos que lidar. Acho mesmo super importante vocês manterem esse foco e essa lucidez para conseguirem levar isto a bom porto e que continue, não é? E por falar em continuar, queria só perceber um bocadinho o que é que estão a pensar para 2021 em termos de formatos, de artistas, de saída deste contexto específico que é Portugal, de trazer outras questões que possam não estar a conseguir alcançar nesta edição ou neste ano. Temos uma primeira vontade, que é poder fazer uma das residências que foi cancelada este ano, que era a residência de Lisboa, que nós tínhamos vontade e tínhamos previsto fazer uma residência durante o verão
que teria como foco justamente aqui a capital, mas pensando numa relação de trânsitos. Por outro lado, há uma outra residência, uma residência mais nas beiras, no interior, ali perto onde os incêndios de Pedrógão ocorreram, e que tivesse como foco então, de facto, a relação com a mata e com as políticas em torno das florestas. Então, nós tínhamos assim alguma parte, havia uma programação mais intensiva que não necessariamente passava pelas residências e a ideia é que ela ocorra no próximo ano. E portanto o ciclo teria uma dimensão um bocadinho maior e para além destes trabalhos novos também pensamos reapresentar algumas das coisas que vão ser feitas este ano, porque obviamente com a quantidade de público reduzida que vamos ter acho que faz sentido atualizar. E depois há estes projetos mais longos, como o projeto da Ana Rita Teodoro e o projeto da Vera Matero com a Maria Lúcia Cruz Correia, que na verdade era um desejo que isto acontecesse, ou seja, que as pessoas não trabalhassem só com aquele horizonte de vou fazer uma peça em 2 meses, mas que pensassem projetos de médio curso. E a Maria Lúcia com a Vera estão com vontade de fazer um projeto em torno do Rio Tejo, portanto a ideia era conseguir acompanhar ou mapear a relação com as margens desde Espanha até aqui e depois ter a hipótese de legitimar o Rio Tejo como pessoa jurídica. Pronto, este seria um dos objetivos. Vamos ver parece se é muito bem bom. logrado. Tenho uma última pergunta antes de nos irmos embora, é muito simples, tem a ver com o nome, tem a ver com Terra Batida, como é que surgiu, o que significados é que encontraram? A Joana Levitte sugeriu alguns nomes e entre eles estava Terra Batida e isso foi assim uma coisa é isto. A ideia de um percurso que já foi trilhado, né? Que já foi batido, alguém abriu caminho, mas é um caminho alternativo ao caminho oficial, não é? Não é o caminho da estrada, do Alcatrão, do progresso, mas é um atalho, também a ideia de atalho e de bifurcações, não há caminhos únicos, não há discursos únicos, mas esta ideia do batida, terra batida, algo que já foi batido e portanto também alude a uma coisa qualquer que também está a ser destruído, tem vestígio humano, não é? Alguém passou por ali, que eu acho que é uma expressão que resume ou que abre muitos sentidos interessantes até. Sem dúvida. Rita, queres acrescentar alguma coisa? Acho que está tudo. Estou ótima.